Bom, agora sim, prepare-se aí, que você vai maratonar com a melhor série já produzida na televisão paranaense. A diferença é que aqui a história é verdadeira, contada por personagens reais. Sem tempo a perder, às 12 horas e 44 minutos, coloca na tela. Do Tribuna da Massa é exclusivo. Maria do Rocio é mãe de André Luiz de Lima. Ela mostra a foto dele com orgulho, mas viu o filho, de 36, preso durante mais de 3 anos, por um crime que, segundo a mãe, ele não cometeu. Ficou 3 anos na cadeia, né? Até hoje não compreendo por que ele foi preso. Porque não deve nada e foi preso sem fazer nada. Nem ele sabe por quê. Mas eu tenho certeza que ele é inocente, porque jamais ele fazia isso, né? Foi muito triste, nossa. Humilhação, né? Passei 3 anos de humilhação naquela cadeia. Foi duro para mim. Luciana Cunha, de 41 anos, também ficou presa no mesmo período. Ela e André foram acusados pelo Ministério Público por 2 crimes. O primeiro, eles teriam abusado sexualmente de uma bebê de apenas 10 meses de idade, chamada Juliana. O laudo do Instituto Médico Legal mostrava ruptura do ímen e lesões anais. A segunda acusação. Para esconder o estupro, eles teriam assassinado essa neném, sufocada. Eu estava em casa com a minha esposa lá e ela recebeu uma ligação dizendo que a irmã dela havia sido presa por matar uma criança, estava sendo acusada. Na verdade, ela estava sendo incriminada de ter matado essa criança, né? Sim. Mas, claro, nós conhecemos ela há anos, já conheci ela e sabemos que ela não tem essa intenção. Por várias vezes eu cheguei a fazer visita no lar lá, e as crianças amavam muito, sabe? Ela cuidava muito bem das crianças. Então, se chegava próximo lá, ela era como uma mãe para todas as crianças, né? Não só para essa, mas sempre foi assim o tratamento dela com as crianças. A Luciana e o André, eles estavam em um relacionamento naquele período, né? Quando eles foram presos. Isso, eles estavam num relacionamento ali, até por isso que ele foi incriminado junto com ela ali. A senhora acredita que seu filho seria capaz de matar um bebê de 10 meses de idade? Jamais, né? Não. A morte de Juliana aconteceu no dia 4 de agosto de 2010. Mais de 9 anos depois, os familiares amanheceram na frente do tribunal. Chegou então o grande dia. Talvez o dia mais importante das vidas de André Luiz de Lima e Luciana Cunha. É aqui no Tribunal do Júri que o futuro deles será decidido. O corpo de sentença vai julgar se eles mataram ou não o bebê de apenas 10 meses de idade. Para descobrirmos a verdade, voltamos até 2010. Luciana e André eram os responsáveis por um abrigo, chamado Lar Amor Real. Ele cuidava das manutenções gerais e ela das crianças. Os dois namoravam e moravam juntos na casa, no bairro São Brás. Faz tempo que vocês estão morando aqui já? Eu estou aqui há 1 ano. 1 ano? E tinha mesmo lar aqui, né? Tinha, era Lar Real o nome do lar. Lar Real. Lar Amor Real, né? Amor Real, isso. Aqui é o quarto dos bebês, olha que linda a decoração. Quem sabe, na verdade, quem pode nos dar o auxílio é a senhora da mercearia que tem aqui na esquina, porque ela mora aqui há anos, ela mora na rua. Aqui Ah, é? casa. Ah, legal. Se quiser ali conversar com ela. Qual que é a casa dela ali? Aqui, tá? Vamos ali.
conversar com ela ali. Oi, querida, tudo bem? Bom dia. Você tem um minutinho para conversar comigo sobre o lar que tinha ali antes? Sobre aquele caso da menina que morreu? Isso. Ah, tá. Sobre aquele caso lá, eu vi ali que eles saíram na rua ali chorando e sei que essa pessoa foi presa, era o seu nome dela. Que as meninas me falavam, ela gostava muito dessa criança. Era uma criança de uns 10 meses, ela gostava muito dessa criança. Que me falaram, ela asfixiou a criança na banheira e a criança estava toda molhada. Foi aqui nesta casa que funcionou durante muitos anos o Lar Amor Real, um abrigo para crianças em situação de abandono ligado à Fundação de Ação Social de Curitiba. Aqui moravam Luciana e também o André. Eles, durante muito tempo, foram os responsáveis pela segurança destas crianças. Fazia 10 anos que eu trabalhava na Casa Lar, eram mistas a idade, entre 0 a 10 anos. Aí, como tinha muito bebês na época, né, resolveu separar os bebês numa casa só, que no caso ficaram comigo. Na época eu estava com 11 bebês na casa. Nunca teve nenhuma denúncia para o Conselho Tutelar, nunca teve nenhuma denúncia de maus tratos, nada. Sempre tratou muito bem as crianças? Sim. Você gosta de criança? Gosto. Foi daqui que Luciana tirou no colo o bebê de apenas 10 meses de idade, já todo roxinho, e o levou para a unidade de pronto atendimento. Eu fui dar mamadeira para os bebês na parte da manhã, né? Ela geralmente dormia de bruço. Quando eu fui virar ela já estava durinha. Eu virei ela para dar o mamar, ela estava durinha. Eu entrei em desespero. Eu dei um grito, entrei em desespero, peguei ela, corri para a sala. Eu tentei fazer massagem nela, respiração boca a boca, mas como ela não voltava, eu entrei desesperada, corri, né? A mãe da casa social da frente até tentou ajudar, mas não conseguiu. Daí eu fiquei no meio da rodovia esperando o primeiro carro que passasse. Eu entrei dentro do carro e ele me levou 24 horas. O pediatra que atendeu ela, né, veio conversar comigo, disse que ela tinha falecido, que não tinha mais jeito e que não era para eu ficar daquele jeito, que eu tinha sido uma boa mãe, porque ela não sabia que eu era mãe social. Ela falou, você foi uma boa mãe, você cuidava bem dela, não fica desse jeito, né? Mas a gente não se conforma, a gente não aceita a situação. Como é que você sente ser acusada de um assassinato de uma criatura que você tinha tanto carinho? Eu volto já com a segunda parte colada, né? Sem interrupções. Agora, o que me faz pensar e muito, quantas pessoas já não foram presas injustamente ou até mesmo mortas dentro de uma penitenciária, sendo inocentes. Que erro, hein? Segundo episódio, sem tempo a perder, da série Laços de Sangue, você vai conhecer a personagem que causou a reviravolta em toda a história. Vamos acompanhar? Na tela. Agora eu quero apresentar a vocês um novo personagem nessa história e que vai ser fundamental no desenrolar para dizer se Luciana e André são realmente culpados pela morte desta criança. Uma menina, na época de 7 anos de idade, mudou o curso desta história. Ela era a irmã mais velha da vítima Juliana, e para preservar a identidade desta garota, iremos chamá-la de Lilith.
Lilith, a vítima, tinham outros 2 irmãos. Mais uma menina de 5 anos na época, que vamos chamar de Lucy, e um menino de 4 anos em 2010. O pai dos 4 foi assassinado na frente das 2 filhas mais velhas. A mãe foi presa diversas vezes por envolvimento com o tráfico de drogas. Os 3 mais velhos foram entregues ao Lar Amor Real em 2006. A bebê chegou em 2009. Na época que eles chegaram, foi recebidos os 3 irmãos na casa lá onde eu trabalhava, que eram 3 casas, né? Eles chegaram para mim na época. Uma delas só que demonstrava bastante revolta, né? E o mais novo, no caso, que não existia bebê ainda, né? Ele não entendia nada. E a do meio, ela tinha muito problema de saúde. Então foi bastante complicado, mas só a irmãzinha do meio, que era bem doentinha. A mais velha era um pouco mais revoltada. Sim, pelo fato dela ter visto todo os acontecimentos da família, né? A morte do pai, o fato que ela passava com a família sobre as drogas. Mas o pai foi assassinado na frente dessa criança? Pelo que eu sabia lá por cima, sim. Ela presenciou esse assassinato? Sim, era o que falavam. A mais velha, ela geralmente era um pouco mais revoltada, então fazia tratamento psicológico ali dentro da casa lar mesmo, né? Que a gente tinha todo o suporte. E a mais nova, a gente corria com os médicos, né? Porque tinha todo o problema de saúde, era muita medicação para tomar, né? Então a gente procurava dar uma prioridade um pouco para ela, porque ela corria risco na época. Você tomava bastante cuidado com essas crianças? Sim. No começo, a irmãzinha do meio, eu passava a noite inteira acordada, cuidando dela e dormia até no sofá com ela em cima do meu peito para ter certeza que ela estava bem. E quando que chegou a mais nova, a bebezinha? Você lembra disso? Sim, a bebê chegou 3 anos depois, em 2009. Como eu estava com os 3 irmãozinhos ela já foi direto para mim para ter o vínculo com os irmãos, né? Foi bem recebida. Você lembra bem desse bebê? Lembro. Tinha carinho por ele? Muito. Como é que você sente ser acusada de um assassinato de uma criatura que você tinha tanto carinho? Revolta. Muita revolta. Juliana morreu por falta de oxigênio no cérebro, causada por sufocação. 3 dias depois da morte, Luciana foi convocada para prestar depoimento. Não voltou mais para casa até o final de 2013. Eu não desconfiei de nada, porque eu voltei para casa lar, né? Para esperar o corpo chegar. A gente dormiu na casa, se não me engano. Foi no outro dia que a minha patroa chegou para mim e falou que eu tinha que ir na delegacia dar um depoimento. Ela falou que era coisa de praxe. Ela falou, só tem que dar um depoimento dizendo como você encontrou ela no berço. Daí, peguei e falei para ela, né? Não, tudo bem, eu vou, né? Só que chegando lá na delegacia, que eu tive a notícia, foi traumatizante, um choque. Na delegacia, o que eles te falaram? Eles já foram com a acusação mesmo, né? Falando que eu tinha matado ela, que eu tinha estrupado ela. Todos aqueles horrores que eles falaram. Médicos atestavam a existência de violência, alguns médicos atestavam que não, que essa criança não teria sofrido nenhum tipo de violência, nenhum tipo de abuso.
Eu disse que não tinha matado, mas eles não acreditaram em mim. Por mais que eu dissesse que não, eles não tinha argumento que fizesse com que eles acreditassem. E aí você foi presa? Sim, eu já fiquei presa na hora. Ainda em agosto de 2010, ao final do inquérito policial, a delegacia responsável não encontrou provas suficientes para manter André e Luciana presos e se manifestou pela liberdade dos dois. Mesmo assim, o Ministério Público pediu a prisão preventiva, ou seja, sem prazo para acabar. A Justiça acatou o pedido do MP. Quanto tempo da sua vida você ficou presa desde então? 3 anos e 1 mês. Você contou certinho os dias, eu imagino. Todos os dias. Três anos e 1 mês da vida perdidos. Sim. Tudo perdido. Você tinha filhas, não tinha? Filhas legítimas, né? Sim, 2 filhas pequenas na época. Você ficou sem ver elas? No começo eu fiquei 4 meses sem saber notícia delas e da minha família inteira. E depois eu via elas uma vez por mês, né? Durante pouco tempo. Foi muito triste. Ninguém deve ser considerado culpado, né, até sentença transitada em julgada. E ali a gente estava numa fase investigativa, um processo muito delicado, de grande comoção, porque envolve o óbito de uma criança, né, onde a suspeita seria de se essa morte teria sido efetivamente natural ou se essa morte teria sido criminosa, né? Mas assim, acredita-se que muitos elementos tinham dentro do processo de que efetivamente a culpa não poderia recair nos réus, né, nos acusados. Porém, sobrevém uma documentação vinda dos Estados Unidos, que é a documentação que altera totalmente o rumo e o curso do processo. André e Luciana só foram soltos em 2013 porque um documento vindo dos Estados Unidos tinha uma revelação assustadora sobre Lilith. March 1st, 2013. 1º de março de 2013, Kurt liga e informa o diretor de pós-adoção da America World Adoption que 2 semanas antes, Lilith confessou que abusou sexualmente dos seus irmãos enquanto estava no orfanato Lar Amor Real, em Curitiba, Brasil. Calma que na sequência já coloca a outra parte. Nós vamos mostrar a série completa hoje aqui no programa. Você tem acompanhado até agora. Quem não assistiu esta semana, né, está acompanhando, eu tenho certeza que está chocada com a história. E é real. Começou aqui em Curitiba. Tivemos desdobramentos ali surreais deste caso. Calma que o 3º episódio está ainda imperdível. 13h06. Gente, sem tempo a perder, conforme eu prometi, coloca na tela para mim a sequência desta série real, a novela da vida real, Laços de Sangue, na tela. Lilith disse que costumava enfiar coisas nas partes íntimas da irmã bebê, a segurava de cabeça para baixo e colocava coisas na boca da neném para não chorar. Then said she thought she killed her infant sister. Você ficou sabendo desse documento? Você entrou em contato com isso? Os advogados te contaram alguma coisa? Não, o que eu soube só é que tinha havido um documento dos Estados Unidos e que esse documento que foi que ajudou muito na minha soltura, né? Mas eu não sabia, assim, os detalhes do que era. Eu soube depois. Você tem algum sentimento com relação a ela e a eles? O meu sentimento era de amor. Eu amava muito.
como se fossem minhas filhas. Em 2011, os 3 irmãos de Juliana foram adotados por Kurt e Carrie Steinbach, moradores de Maryville, no estado do Tennessee, nos Estados Unidos da América. Eu sei que é um assunto difícil e não é fácil, não deve ter sido fácil para vocês lidarem com isso. Então, obrigado por falarem comigo hoje. Obrigada por entrar em contato. Nós apreciamos isso. Você já sabia que os 3 irmãos dessa bebê que acabou falecendo tinham ido para os Estados Unidos? Eu soube na minha soltura. Quando o advogado chegou para mim e disse que eu estava livre, ele já me falou que os irmãos estavam nos Estados Unidos. No relatório de adoção, eles meio que nos contaram sobre a história deles e no final tinha uma pequena parte que dizia que eles tinham uma irmã chamada Juliana, que tinha morrido de abuso sexual e asfixia no orfanato, mas que as pessoas responsáveis por isso já tinham ido para a cadeia, presas, tudo isso. Então, nós não pensamos muito nisso. Lilith teve dificuldades com a adaptação ao novo lar. Ela não demonstrava sentimentos além da raiva. Os pais adotivos decidiram levá-la a um terapeuta, especialista em afeto. Em 2013, com a rotina de tratamento, a menina começou a fazer confissões. Lilith confessou que abusou sexualmente dos seus irmãos enquanto estava no orfanato Lar Amor Real, em Curitiba, Brasil. Lilith disse que os abusos também aconteceram quando eles chegaram à casa dos Steinbach. Ela disse que enfiava objetos nas partes íntimas de Lucy. Kurt told this agency that they had shared this information with their therapist. Kurt contou que Lilith está ameaçando invadir o quarto de um dos irmãos mais velhos, filhos legítimos de Kurt e Carrie, durante a noite e forçá-lo a fazer sexo com ela. Eles chegaram aqui em outubro de 2011 e foi em janeiro de 2013 que nós descobrimos que os abusos continuavam na nossa casa. Uma vez que foi revelado que vinha cometendo abusos, isso foi confirmado, ela se tornou um animal. Eu não sei descrever de outra forma o tipo de comportamento que ela... Eu prefiro nem entrar nesse assunto, mas era como um animal, literalmente. Ela queria me matar. Ela chegava a dizer que queria ter relações sexuais com seus irmãos mais velhos. Vindo de uma menina de 9 anos, o seu cérebro não pode nem compreender isso. Os pais adotivos instalaram alarmes na casa para saber quando Lilith saía do quarto. A pequena agressora confessou que ainda sentia vontade de abusar sexualmente dos irmãos mais novos. Por isso, não a deixavam sozinha com outras crianças. March 27, 2013. 27 de março de 2013. Eles contaram que Lilith compartilhou como foi o começo dos abusos contra os irmãos e outras crianças do orfanato. Ela disse que a filha da diretora do orfanato e 2 irmãs gêmeas, que eram mais velhas que ela, começaram a se tocar. Depois, começaram a tocar em outras crianças contra a vontade delas. Lilith disse que elas 4 fizeram isso com todas as crianças do orfanato. No banheiro, à noite e durante o dia no parquinho. E na garagem. Ela disse que uma vez o cozinheiro a flagrou abusando do filho dele. Ela disse que ouvia o cozinheiro chorando e que o cozinheiro a espancou e não permitiu o filho e Lilith ficarem sozinhos. Eles eram torturados pela Lilith e a outra criança no orfanato. Kurt e Carrie contaram que perguntaram para Lucy se outra pessoa, além de Lilith, já tinha abusado.
Lucy contou que um garoto no orfanato também já tinha tocado nela. Lucy disse que Lilith a tocava e colocava coisas nas partes íntimas dela. Ela também disse que se ela começasse a gritar ou fazer barulho, Lilith colocava roupas na boca dela. Ela costumava falar da Juliana o tempo todo. Quando a trouxemos para casa, ela me disse que tinha uma irmã pequena que morreu. Ela chorava e eu a abraçava, chorava com ela e dizia que a irmãzinha estava com Jesus, que eu não sabia mais o que falar e que sempre que ela quisesse me contar alguma coisa, ela podia me contar. Ela me dizia como a irmãzinha se parecia. Então eu fiquei curiosa sobre o que ela achava que tinha acontecido com a menina, porque o relatório de adoção nos contou o que tinha acontecido. E a história que a Lilith contava naquele momento era que a irmãzinha tinha ficado doente, que levaram a menina para o hospital e que ela nunca mais voltou para casa. A Lilith é linda, mas ela pode mentir e você nem notar. Ela poderia ganhar um Oscar de mentira. Então, com o tempo, a história começou a mudar. E eu disse para o Kurt, eu não posso nem acreditar que eu vou dizer isso, mas eu acho que ela matou a Juliana. Minha intuição está me dizendo que essas pessoas que foram presas não fizeram isso. Eu acho que foi a Lilith. Olha, é impressionante, né, gente? É impressionante. O que me chama a atenção, ainda mais nesta história, é esta vontade, esta atitude que uma criança, até então com 9 anos, tem no dia a dia. Impressionante. Você vai se surpreender ainda com a próxima parte. No penúltimo capítulo agora, uma outra revelação. A criança não praticou o crime sozinha. Na tela. Como eu disse a verdade, eu achava que eles aceitariam e acabariam soltando, descobririam logo que eu não teria matado, né? Mas foi muito diferente do que eu imaginei. April 3rd, 2013. 3 de abril de 2013. Lilith tem falado mais sobre a irmã bebê, que morreu no orfanato. Kurt e Carrie perguntaram a Lilith se ela fez com o bebê as coisas que ela fez com os outros irmãos e outras crianças. Lilith disse que sim. Lilith disse que costumava enfiar coisas nas partes íntimas da irmã bebê, a segurava de cabeça para baixo e colocava coisas na boca da neném para não chorar. A única forma que eu tenho para te explicar é que Deus estava me dizendo, pergunte a ela. Então eu perguntei. E primeiro ela disse, eu não quero falar com você, como costumava fazer. Mas depois ela voltou e respondeu a pergunta. Então ela estava tendo o dia muito difícil e eu decidi ficar em casa com ela em vez de ir à igreja. Era um domingo. Do nada, ela começou a falar da Juliana e eu perguntei, você quer me contar o que aconteceu de verdade? E ela respondeu, não, eu não quero. E saiu da sala. Mas aí ela voltou, sentou no sofá perto de mim e disse, eu quero te contar. E ela contou tudo para mim. Naquele momento, eu só ouvi ela falar. Depois, eu saí dali e comecei a chorar, 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 chorar. Quando ela me contou, ela dizia, eu sou uma assassina, eu sou um monstro, eu sou uma assassina. April 9, 2013. 9 de abril de 2013. Os pais perguntaram quantos dias depois dela fazer essas coisas para a irmã de 10 meses ela morreu. Disse que achava que tinha sido 1 ou 2 dias. Lilith disse então que achava que tinha matado a irmã.
A menina, de 9 anos de idade, admitiu que com apenas 7 tinha abusado e sufocado a própria irmã bebê. Depois da descoberta, a menina começou a demonstrar outro sentimento: o medo da investigação. Ela era nervosa, brigava com todos. Lilith começou a se autoflagelar, se machucar sozinha através da masturbação. O convívio ficou insuportável. Os Steinbach ficaram 1 ano e meio com ela em casa, até a entregarem novamente para um centro de reabilitação e adoção, onde ela teria supervisão 24 horas por dia. Nós não conseguíamos manter todos eles a salvo. Não era uma possibilidade. As autoridades disseram que ela não poderia voltar para casa. Nós estávamos vivendo com alarmes nas nossas portas. Depois que tudo foi descoberto, foi decidido por todo mundo que ela não poderia mais ficar aqui em casa. Depois que ela revelou tudo, ela começou a se autoflagelar, se machucar, fazer coisas que é até difícil falar. Então, ela foi para um lar com um programa de tratamento. Foi até difícil de encontrar um lugar por causa da complexidade do trauma dela. E ela só tinha 9 anos. Então foi ainda mais difícil. Mas nós achamos um lugar muito bom, com psicólogas. E aí ela foi readotada. Mas permaneceram os traumas dos 2 irmãos que ficaram com o casal Steinbach. Lucy, a filha do meio, a única que morava na mesma casa da vítima na época do assassinato, replicava os abusos sofridos e, depois de alguns anos, também admitiu o envolvimento na morte de Juliana. Nós nunca falamos sobre o caso na frente das outras crianças, mas depois que a Lilith foi embora, Lucy começou a falar sobre como ela tinha ajudado a matar a irmãzinha delas. Os detalhes eram os mesmos. Nós não sabemos se ela só estava no quarto, mas de acordo com ela, não. Ela ajudou mesmo a colocar coisas na boca da menininha. E a certa altura ela começou a dizer: "Eu sou uma assassina." Por isso, os Steinbach também entregaram a irmã do meio para um centro com supervisão 24 horas. Ela também está em processo de readoção. O que aconteceu é que as meninas começaram a fazer coisas umas com as outras no orfanato. Sabe, exploração, curiosidade, essas coisas. Mas uma vez que elas começaram a descobrir, a perguntar como os bebês são feitos, todas essas coisas, aparentemente elas começaram a experimentar. Elas nunca indicaram terem sofrido abuso sexual de um adulto. Eram só crianças que eram deixadas sem supervisão e faziam coisas que acabaram sendo destrutivas para elas mesmas, e especialmente para Juliana. Olha, quando vai aproximando o final, vai ficando cada vez mais aterrorizante saber que tudo isso é real. Tudo isso aconteceu. A vida de crianças envolvidas, vida de pessoas inocentes, destruídas. Agora sim, o último capítulo da novela da vida real, Laços de Sangue. Vamos ver como terminou tudo isso. Na tela, sem tempo a perder. A essa altura, nós sabíamos que era preciso reportar isso às autoridades, porque nós sabíamos que era verdade, porque ela não sabia o que estava escrito no relatório de adoção sobre como Juliana tinha morrido. E ela começou a contar o que ela fez, exatamente como estava descrito no relatório. Então, nós entramos em contato com um amigo policial
que nos colocou em contato com seus superiores e o FBI. Porque nós já sabíamos que havia pessoas presas injustamente. Kurt entrou em contato com o Departamento de Polícia Local, que por sua vez entrou em contato com o FBI. Federal Bureau of Investigation, FBI. Eles pegaram a nossa informação e agiram imediatamente? Sim, imediatamente. E foi só graças à informação de vocês que essas pessoas foram libertadas. Eles foram considerados inocentes? Eles foram considerados inocentes no julgamento, sim. Eles foram inocentados. Uau! O que eu soube só é que tinha havido um documento dos Estados Unidos e que esse documento que foi que ajudou muito na minha soltura, né? Porque, graças a Deus, foi provado que eu não cometi esse crime. Aqui é a sala. Aqui é o quarto dos bebês. Olha que linda a decoração. Ela era amor real. Dias antes do júri, eu conversei com a Luciana e a gente via que ela tinha um sentimento de mãe mesmo daquela menina e ela iria adotar essas crianças, não as 4, mas ela tinha a intenção de adotar a menor e a que ficava com ela, né, a bebê e a menina que tinha problemas de saúde. Então, assim, a gente via que ela não pôde sofrer como mãe dessas crianças, ela não teve a possibilidade de sofrer como mãe. E olhe tudo que essa mãe passou, né? Porque por mais que ela não era mãe biológica, né, dessa criança, ela era mãe, porque desde que nasceu essa criança estava nos braços dela. O julgamento de André e Luciana durou cerca de 15 horas no tribunal do júri. Com todas as informações vindas dos Estados Unidos, os dois finalmente foram considerados inocentes pelo abuso e o assassinato. Qual que é teu sentimento hoje, depois de passar do júri popular? De alívio. Foi 10 anos de tormento. O dia que você foi solta, que você caminhou para fora do complexo penitenciário, você se lembra? Sim. Como foi? Foi um alívio, porque estaria de volta com minhas filhas e com a minha família. Porque eu vi o sofrimento deles. Eles não deixaram nem um dia de visita sem ir me ver. E para mim foi o que me deu força, foi isso. André não quis gravar entrevistas. A prisão trouxe de volta um problema que ele já tinha superado. O André teve, quando a gente se conheceu, ele tinha problema com álcool, né? Então, a gente sentou e conversou, né, sobre isso. E eu falei para ele que pra gente continuar junto, pra gente casar, ter uma vida junto, ele teria que fazer o tratamento. Ele concordou. Tanto é que quando a gente foi morar no lar, já fazia mais de 1 ano que ele não bebia, porque ele seguiu a risco o tratamento e tava tudo bem até lá, graças a Deus. Só que ele voltou a beber depois? Sim, depois que saiu da cadeia, ele voltou a beber. Eu acho que desacorçoou da vida, né? Nós já tínhamos 3 filhos, então nós não fomos ao Brasil para preencher algum vazio no nosso casamento ou na nossa vida. Nós fomos para adicionar algo à nossa família. Acabou que tomamos caminhos diferentes e foi muito difícil. Certamente não foi como nós pensamos que seria,
mas sabemos que a Lilith e a Lucy estão em boas casas, seguras, e que o irmãozinho delas está tendo a chance de crescer saudável. Não é a versão que nós imaginávamos, mas quando você pensa no que poderia ter acontecido... Sincerely, thank you so much. É verdade. Sinceramente, muito obrigado pela entrevista. E eu quero repetir a vocês que vocês salvaram muitas vidas. Não só as vidas dessas crianças, mas as vidas dessas pessoas acusadas injustamente, a Luciana e o André, que ficaram presos por 3 anos. E eles eram inocentes, não tinham feito nada. Então, graças a vocês, a informação que vocês passaram às autoridades, essas pessoas puderam ser libertadas e recuperaram suas vidas. Então, muito obrigado a vocês. Thank you so much, guys. E é isso aí. É o lar amor real. Agora que eu consegui, no meu coração, eu consegui enterrar ela com dignidade. Porque antes era só dor e só tristeza. Eu lembrava dela, só chorava. Até estava tomando calmante forte para tentar contornar a situação, porque por mais que eu tivesse, né, em casa, durante esses 6 anos que eu estou em casa, para mim é como se todo dia eu revivesse isso. Não teve um dia que eu não pensei sobre isso. Este foi o último episódio. Infelizmente, nós tivemos ali injustiças, tivemos mortes, abusos, mas é uma história real. Hoje, Lilith, nós tratamos a todo momento esta criança de Lilith, é um nome fictício, né? Se você não sabe, Lilith, na mitologia, ela é tida como a rainha do inferno. Há toda uma história por trás disso. Se você quiser pesquisar, você vai saber quem é Lilith. A Lilith, na época com 9 anos, hoje, ela está com 16. Daqui a um mês, dia 11 de agosto, ela completa 17 anos de vida. A irmã dela tem 5 anos a menos, ou seja, vai completar 12. Elas estão... 2 anos a menos, desculpe. Elas estão adotadas por famílias diferenciadas. Uma não sabe do paradeiro da outra, né? Elas vivem em casas separadas, foram adotadas novamente. Isso lá nos Estados Unidos, né? Realmente uma história chocante. O menino hoje tem 13 anos e continua morando com um casal. E com os irmãos americanos também, consequentemente, né? É uma história que, com certeza, todos os envolvidos vão carregar para o resto da vida.